Todas as semanas. Não perdemos o Jimmy por coisa nenhuma. Os colaboradores e amigos do Ministério Jimmy Swaggart convidam você a se unir a ele nesta hora de louvor e adoração, em que Jimmy Swaggart estará proclamando a mensagem do poder de Jesus Cristo para mudar vidas. A música ungida que inspira irá encher o seu coração de alegria, e a pregação dinâmica da palavra de Deus irá revelar a você, como a milhares de outras pessoas, a realidade da nova vida em Cristo. De modo crescente, pessoas ao redor do mundo estão sendo tocadas por este programa semanal, que é traduzido em muitas outras línguas. Milhares continuam sendo salvos nas cruzadas. Um vasto programa de assistência à infância está sendo realizado. Literatura está sendo impressa e distribuída. Líderes cristãos estão sendo treinados e igrejas estão sendo formadas para alcançar o povo com a verdade. Nossa oração é que a mensagem de hoje venha trazê-lo a um relacionamento mais íntimo com Cristo. Do auditório em Macon, Geórgia, Jimmy Swaggart apresenta dois caminhos, o do pecado ou da retidão, em sua mensagem intitulada O Primeiro e o Último. Os que trouxeram a Bíblia hoje, queiram abrir, por favor, no livro de Romanos. Capítulo 5, versículo 17. E notem bem a terminologia. Paulo disse, pela ofensa de um só homem. Notem bem o que ele diz, pela ofensa de um, a morte reinou por esse, vou ler de novo, ele está falando de Adão. Se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O meu tema hoje vai ser o primeiro e o último. Queiram curvar a cabeça. Pai, nós trememos na tua santa presença. Estamos cientes de quanto dependemos de ti. Ajuda-nos. Eu te peço que unjas esta gente e os que assistem pela televisão. Eu dependo de ti. E peço isso no nome de Jesus. E todos disseram amém e amém. Um grande filósofo há pouco escreveu um livro. Ele exerceu um tremendo impacto sobre o pensamento de milhares e milhares de pessoas. Esse homem, cujo nome é bastante conhecido, disse: não posso entender, ele diz, como Deus, se Ele sabe todas as coisas, se Ele conhece o princípio e o fim, se conhece o primeiro e o último, se conhece de eternidade a eternidade, como poderia criar o homem, sabendo que o homem iria pecar, sabendo que ele iria trazer sobre si a pena dessa queda, e sabendo que essa queda iria trazer tão grande tristeza, dor, ruína, que ela iria prender este mundo em sua mão de ferro com essa imensa catástrofe e encher a terra de sangue. Se esse tipo de Deus existe, ele disse, fico muito agradecido, mas eu não quero saber dele. Nós que conhecemos Jesus Cristo, ouvimos essas declarações e queremos nos encolher, nos afastar, mas todos vocês que se acham neste lugar, todos vocês que assistem pela televisão, alguns talvez tenham ligado essa televisão por uma distração, ou outros, quem sabe, por mera curiosidade. Mas agora estão ouvindo atentos, porque essas perguntas estão em sua mente.
Talvez você não as tenha expressado, talvez não as tenha formulado, mas estão no seu coração. Porque Deus permite a doença, a dor, o sofrimento, a tristeza, a angústia. Porque os maus vivem e os bons morrem. Por que é que criancinhas sofrem de leucemia? E o sangue delas vai ficando cada vez mais diluído e os seus rostinhos empalidecem, murcham, definham e morrem. Por quê? Porque vemos tanto sofrimento no mundo hoje. Centenas de milhões que não têm sequer um pedaço de pão para pôr na boca. E as crianças têm que passar esse inferno. Por quê? Milhões já pensaram nessas coisas, milhões já fizeram a si mesmos esta pergunta, e milhões levantam seus punhos para Deus e dizem: eu não te quero. Se existes, não quero saber de ti. Eu não quero servir um Deus que pretende ser todo-poderoso, que pretende ser onisciente, que pretende ser amor consumado e permite a dor, a doença, a tristeza, o sadismo que domina todo este mundo e permite que ele continue. Eu gostaria de poder explicar hoje algumas dessas coisas. O primeiro Adão, o último Adão. O homem comete um erro quando julga Deus por si mesmo. E o único modo de um mortal poder julgar a Deus, a não ser que você o julgue pela Bíblia, você não pode julgá-lo por si mesmo. Porque o coração do homem é perverso e todo cheio de maldade. O homem vive no mal e se ele julga a Deus, ele o julga sem saber quem Deus é ou o que Deus é. Ele o julga por si mesmo. E tem uma imagem negra. Vamos voltar hoje. Vamos voltar a um mundo que nunca vimos. Um mundo em que nossas crianças nunca andaram, um mundo com o qual só sonhamos. Um paraíso utópico. Vamos voltar a um tempo em que não havia doença, nem tristeza, angústia, agonia, morte ou guerra. Ciúme, inveja, nem maldade, nem amargura, mal ou iniquidade. Vamos voltar. Deus purificou o planeta chamado Terra. Deus criou. E Ele é um criador, não é um destruidor, nem aniquilador. Ele é o construtor, o criador. Ele formou a sua obra-prima. De todas as coisas, dos eons da eternidade, dos quais a Bíblia Sagrada nos fala que Deus criou, este é o espécime a que Ele chama de homem. E a razão pela qual o homem é tão maravilhoso e gracioso é que ele foi criado à imagem de Deus. Você é criatura de Deus. Toda criatura humana aqui é uma criatura de Deus. Toda pessoa que já nasceu é criatura de Deus. Você pode não agir como Deus, pode estar andando na direção oposta, mas você foi feito à imagem de Deus. E amigo, você pode voltar-se contra Deus, afundar-se no pecado, na sujeira do inferno, rolar na podridão das trevas, mas todo o dinheiro do mundo, todos os poderes do mal, todo o sexo ilícito do mundo, todas as drogas que existem, todo o álcool do mundo, não vão satisfazer a sede que há na sua alma, porque você foi criado para Deus. Eu sei do que estou falando. Já foi provado muitas vezes que você é criação de Deus, feito à imagem dele. Você pode beber das águas
deste mundo, e Jesus disse: vai ter sede e sede e sede. Pode beber até transbordar, mas terá sede de novo. Mas ele disse: se você beber da água que eu der a você, a sua sede se acabará e você nunca mais terá sede, porque a sua sede terminará. Aleluia! Feito à imagem de Deus, de beleza incomparável. Dizem que a mente do homem é tão poderosa que os mais gigantescos computadores do mundo, e a tecnologia, os computadores têm alcançado proporções sem precedentes. Mas a mente do homem é tão brilhante que torna insignificantes os maiores computadores deste planeta. Amém. Sabe o que a ciência médica diz? A ciência médica diz que ela não entende porque o corpo humano envelhece e morre. Dizem que é tão maravilhosamente feito que deveria durar para sempre. Li há pouco um artigo que diz que os pulmões deveriam inalar e exalar o ar para sempre. Dito pela ciência médica. O cérebro deveria funcionar sempre. A pele é uma criação tão maravilhosa que nunca deveria envelhecer, nunca deveria enrugar. Eles não entendem porque o corpo humano envelhece. Eles não entendem porque o relógio do corpo acaba por perder toda a sua corda. E quando eu li isso, eu senti algo em meu coração. A Bíblia diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Em outras palavras, o homem deveria viver para sempre. Não é para o homem morrer, não foi feito para morrer, foi criado para viver. Você não nasceu para perder. Jesus diz que nasceu para viver para sempre. Glória, aleluia. Mas prestem bem atenção, eu não estou falando de uma religião morta ou seca. Não estou falando de uma forma qualquer de religiosidade. Não estou falando de uma religião seca e farisaica. Estou falando de um Jesus que vive em seu coração e torna a sua vida bela e maravilhosa e muito preciosa. Ele o fará. Eu li isso. E eu pensei, eu não sei nada de medicina, mas sei porque o homem envelhece e morre. É por causa do pecado. Ainda mesmo que você vivesse sem pecar, nunca mentisse, nunca roubasse, não contasse piadas sujas, não tivesse um pensamento mau, nunca permitisse que a inveja ou a maldade o dominasse, que a paixão o atacasse, ainda assim morreria. Vou lhe dizer por quê. Porque Deus fez este espécime perfeito, Adão, a fim de viver eternamente. Seu cabelo nunca branquear, sua pele nunca enrugar, seus olhos nunca atoldarem. Sempre forte. Você diz, é o que Deus pretendia, era o que Deus desejava que o homem fosse. Quando você vê o bêbado se revolvendo em seu próprio vômito, com a roupa imunda, os olhos turvos e congestionados, e as mãos trêmulas e vacilantes, este não é o produto de Deus, é o produto do pecado, é o produto de Satanás. Adão andava diariamente a viração do dia com Deus. Todos os dias ele conversava com Deus sobre a natureza. A Bíblia diz que Deus deu domínio a Adão. Deu-lhe o domínio sobre os animais, deu-lhe o domínio sobre as constelações celestes, deu-lhe o domínio sobre este planeta, tornou o Senhor deste nosso planeta. Você está me acompanhando? Ele era supremo. Mas Deus deu outra coisa a Adão. Deus deu a Adão uma escolha livre. Deu-lhe vontade livre. Adão não era um robô, um autômato ou um escravo. Adão não era uma máquina que, sendo ligada, passava a seguir a Deus e não podia fazer outra coisa. Era um agente moral livre. Ele podia odiar, podia amar,
Podia aceitar ou podia rejeitar. E agora estou chegando à razão porque esses filósofos não entendem a Deus. Ele podia fazer qualquer coisa que desejasse fazer, ele não era programado para ser escravo. Foi criado com qualidades divinas, mas nessa criação havia o poder de escolha e também o poder de desobedecer a Deus. Deus não coage agentes morais livres. Você está aí, jovem, rindo de Deus, rindo das orações da sua mãe. Eu vou viver minha vida, eu vou injetar drogas nas veias se quiser, vou beber meu whisky ou outra bebida qualquer, eu vou usar qualquer droga, eu quero viver minha vida fazendo o que eu bem entendo, eu sou macho, sou homem, minha mãe pode orar, a igreja pode fazer o que quiser, vocês podem imprimir bíblias e encher o mundo com elas, mas eu vou viver minha vida. Se você quiser isso, Deus vai deixar você fazer o que bem entender. Deus vai deixar você cheirar o pozinho branco, Ele vai deixar você enfiar agulha nas veias, jovem, vai deixar você amaldiçoar, vai deixar você rir como um libertino. Mas tome nota do que digo, você pode rir, senhor repórter, você pode rir de mim, senhor filósofo, você pode rir de mim, senhor educador, pode rir de mim, você que age em oposição a Deus, mas se você for contra Deus, você vai ter que colher o resultado disso. Porque a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Você vai ter que pagar o preço. Amigo, você pode zombar dos seus votos matrimoniais, você pode quebrar todos aqueles compromissos que você assumiu com Deus e sua esposa, você pode zombar dos seus filhos, mas um dia você pagará por tudo isso. Um dia pertence à caça, mas o outro dia ao caçador. O primeiro gole é divertido, mas com o passar do tempo você fica dominado e não pode parar e não pode deixar. Porque você é um agente moral livre. Você pode rir da sua mãe enquanto ela chora por você. E Deus não vai pará-lo. Um Brezhnev pode pôr os punhos cerrados da face de Deus e dizer, esse Deus não existe. Se Deus matasse todos os que são tolos, então não sobraria muita gente viva. E eu posso dizer uma coisa, o senhor Brezhnev sabe hoje que Deus existe, que existe um céu, e existe um inferno, e existe um Jesus Cristo que morreu pelos homens, e um dia destes você também vai saber, um dia destes os ateus irão saber, um dia destes os comunistas irão saber, e um dia destes todos os filhos pródigos vão saber que existe um Deus, existe um Deus, existe um Deus. E um outro entra em cena. Ele também se julga a Deus. Julga ser Deus e seu nome é Lúcifer. Você culpa a Deus dos seus problemas, você culpa a Deus pela morte de seu filhinho, você culpa a Deus pelo inferno deste mundo, você culpa a Deus pela guerra, pelo ódio, pelas mortes, pecado, vergonha, podridão, inveja, pela maldade e o crime e toda a sujeira. Deus não começou isso, não criou estas coisas, nem as produziu, Deus não as aperfeiçoou em seu laboratório. Esse que está para entrar em cena agora é o culpado de tudo. Seu nome é Satanás. Alguém diz, por que Deus não o mata? Eu fiz essa pergunta quando eu tinha 8 anos. Eu pensava que se tínhamos tantos problemas, por que não acabamos com ele? Procurávamos liquidá-lo. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
Permito hoje por um momento só me adiantar na minha mensagem. Eu não aguento isso. Agita o meu coração. Dentro em breve, Jesus Cristo vai voltar e regressar da glória. E a Bíblia diz que um poderoso anjo vai apanhar uma grande corrente e vai amarrar Satanás. E ele vai ser preso e vai amordaçá-lo e prender seus braços e lançá-lo no abismo sem fim. E graças a Deus, a morte e a guerra e o inferno vão terminar. E Jesus Cristo vai reinar supremo. Alguns de vocês que assistem pela televisão julgam isso um absurdo. Por que vocês não agem como gente inteligente? Vocês me perguntam isso, mas sentam-se em frente da televisão e gritam e pulam no futebol. E na hora da novela... E você, meu amigo, você compra um bom lugar nos jogos e você assenta lá com a bebida na mão e grita, subia e torce para o seu time favorito? Pois continue a fazer isso, mas não me impeça, porque eu estou falando de uma coisa que é maior que a humanidade conheceu. Estou falando de quando Deus vai enxugar toda a lágrima dos nossos olhos. Estou falando de quando Ele vai curar a todas as nossas feridas. Estou falando de quando o deserto vai florir como uma rosa, os cegos não mais dirão sou cego, os coxos não vão dizer eu sou coxo, e as águas irão brotar no deserto, e o conhecimento do Senhor irá cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Aleluia! E que os remidos do Senhor digam isso. Quero dizer que o inferno tenta nos calar há séculos. O inferno nos tem colocado em prisões, tem procurado nos decapitar, tem procurado nos silenciar, mas toda vez que ele tenta acabar com a igreja, temos um avivamento e uma ressurreição, porque a igreja é uma igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, lavada no sangue do Cordeiro. Não é adequado colocar o último capítulo do livro no princípio, mas eu não pude aguentar. E alguns de vocês, crentes de meia tigela, vão se afligir sem saber se vamos vencer. Ore por mim para que eu persevere até o fim. Meu Deus, aleluia! Eu não me preocupo com a conclusão, eu vou dizer por quê. Eu já li a última página do livro e venceremos. Aleluia, venceremos. Graças a Deus, o nosso nome está escrito no livro da vida e vencemos. Graças a Deus, Jesus nos lavou com seu precioso sangue e nos tornou tão alvos e puros como a branca neve. O arqui-inimigo de Deus entrou naquele jardim do Éden. É de estranhar que Deus não o tenha impedido. Deus podia fazer qualquer dessas coisas que você quer. Ele não tem problema com a falta de poder. Mas ele está construindo uma coisa. Ele quer homens que o sirvam não porque sejam forçados a fazê-lo, mas porque desejam servi-lo, querem servi-lo. Pois bem, Adão era uma criatura maravilhosa. Alguns talvez digam, bem, ele não era como nos contam os livros de história a respeito dos nossos ancestrais, o homem da pedra, que evoluiu de uma beba do oceano, mas eles não contam de onde o oceano veio. E quando tentam encontrar uma explicação de onde veio, eles não sabem explicar a origem daquilo que dizem ter sido a origem do oceano, e quem criou a forma da vida, eles não sabem nada. Eles nos representam, nossos ancestrais, e você vê nas revistas de ciência, estão ensinando isso nas escolas, nos mostram nos arrastando no chão. É mentira. É mentira. É a maior mentira do mundo. Grande mentira. A evolução é mentira.
Eles falam do elo perdido como se a corrente estivesse completa, com exceção de um elo amigo, falta a corrente inteira. Falta a corrente inteira, Pois bem, Adão não foi um animal rastejante qualquer. Ele foi o mais brilhante espécime de inteligência que a humanidade conheceu, e eu provo isso. Ele deu nome a todos os animais. E quando procuramos a raiz do significado dos nomes dos animais, dos peixes e das aves, vemos que todas as características desse animal, ave ou peixe, estão nesse nome. É preciso uma habilidade de tão grandes proporções que não se pode entender. Ele era tão brilhante assim. Ele não tinha mancha do pecado, não tinha caído, tinha sido feito à imagem de Deus, o sopro de Deus estava nele. E Satanás então se dirige a Eva, e Adão estava olhando. Eva, tirada do lado de Adão. Ela cedeu à voz de Satanás. Deus dissera: coma de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás, porque Deus colocou aquela árvore lá. Devia haver milhões de árvores naquele jardim, eram boas, e somente uma era má. O homem ainda segue o mesmo caminho. Ele passa 1 milhão de boas para comer uma ruim. Bem, Eva come da árvore e dá ao seu marido Adão, e ele come, sabendo muito bem o que fazia. Quando Adão participou daquele fruto proibido, ele sabia que iria causar uma catástrofe. Duvido muito que soubesse das consequências do ato em relação a acontecimentos futuros, mas ele sabia que estava fazendo muito bem. Ele não ignorava, não foi enganado nem iludido. Ele tinha os olhos bem abertos. E quando fez, esta foi a queda que aconteceu, da qual nossos filhos aprendem na escola dominical. Porque o homem foi formado de modo diferente do restante da criação de Deus. Quando os anjos foram criados, todos foram criados de uma vez. Nunca houve nada que se chamasse um anjinho. Nunca houve um anjo que nascesse, nunca. Os hebreus dizem que a quilíades deles quer dizer inumeráveis. Os gregos dizem miríades, quer dizer números. Deus criou as multiplicidades de milhões no passado instantaneamente, todos de uma vez, mas quando criou o homem, existem 4 bilhões de homens na Terra, e houve bilhões de homens que já viveram no passado e morreram. E todos eles vieram de um homem. E este foi o golpe de mestre de Satanás. Ele sabia o que estava fazendo, ele sabia que se derrotasse o homem, Adão, que todos os seus descendentes, nascidos do futuro, iriam nascer com a mancha e o guizo do pecado preso em seu pescoço. Ele sabia. Satanás sabia que toda criança que nascesse iria nascer pecadora, precisando de um salvador. Não que as crianças que morrem vão para o inferno, nenhuma criancinha sequer que morreu foi para o inferno. Não importa o que seu pastor diga, toda criança que não chegou à idade da razão, ao morrer, foi estar com Jesus Cristo. Eu creio assim. Elas são inocentes. São inocentes. São inocentes. Mas quando chegam a alcançar a idade da razão, são pecadoras. E precisam ser salvas. Assim toda a raça está condenada. A queda iria mudar tudo. A Bíblia nos diz que até as próprias estrelas do céu se desviaram do seu curso. Os animais, que antes eram e um dia voltarão a ser,
plácidos e serenos e pacíficos se tornaram carnívoros ferozes e maus. O coração do homem mudou e é mau. Realmente é. Se os homens abrissem os olhos para o reino animal, o animal selvagem não é tão mau quanto o homem. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Ofensa às crianças é um pecado predominante hoje em dia. Criancinhas são molestadas, mesmo bebês. Eu peguei uma delas na igreja alguns domingos atrás e a mãe adotiva trouxe esse menininho e era uma das crianças mais lindas que eu já tinha visto. Ela disse, Jimmy Swaggart, quando eu o adotei, ela estava toda queimada com cigarros nos braços, que era onde esse que se chamava pai daquela criança encostava o cigarro aceso. Meu Deus! Vocês terão de me perdoar, talvez não gostem do que eu vou dizer. Quando eu vejo uma coisa dessas, eu tenho um acesso de raiva dentro de mim. Eu podia ver esse homem morrer sem pestanejar. Talvez porque eu sou fraco, porque eu sou pecador, porque eu sou mau, eu não sei, mas há alguma coisa numa criança inocente. Eu clamei a Deus um dia e disse, Deus, quando eu li uma coisa desse tipo no jornal, e ele falou ao meu coração e disse, Jimmy Swaggart, se não fosse pela minha graça, você poderia ser do mesmo jeito. Escute-me. Você vai à Alemanha, você vê um dos países mais civilizados na face da terra, então você vai a Israel. Você entra no memorial ao Holocausto. Você entra nesse lugar e há alguma coisa nele que você nunca vai esquecer. Você anda por aqueles corredores, você vê aqueles quadros. 1.200.000 morreram na Polônia, mortos em câmaras de gás em Auschwitz, Buchenwald e Treblinka, por capangas de Hitler. Tchecoslováquia, a Alemanha, Iugoslávia, Grécia e outros países. 6 milhões morreram e você chega ao fim deles e então você vê uma outra vitrine. Mais de 1 milhão de crianças assassinadas por esses demônios e monstros de Hitler. 1 milhão de meninos e meninas. Eles têm 2 sapatinhos de bronze e sapatos de criança na parte de baixo para ilustrar esse inferno. Você olha aquilo que é capaz de fazer uma pedra chorar. É o pecado. É Satanás. É a maldade do mundo. Você olha aquilo e estremece. Mas estamos fazendo a mesma coisa nos Estados Unidos. Somente no ano passado matamos 1,5 milhão de criancinhas antes de nascerem e chamamos isso aborto. Vocês estão ouvindo? Você médico, enfermeira que estão me vendo nesta hora, só porque a lei do país autoriza você a matar essa criança antes de nascer, você talvez pense que pode absolver-se de toda a culpa por ter praticado isso, mas ouça a palavra do Todo-Poderoso, a Bíblia ensina, não assassinarás. Você é um assassino médico, você é uma assassina enfermeira, ainda que a lei do país diga que pode fazê-lo, um dia você vai prestar contas ao Todo-Poderoso por essa criança que assassinou. Mãe, você que deveria trazer um ser humano a este mundo, e você pratica um aborto com a intenção de matar. Você é ainda pior que um animal. Pecado, pecado, pecado. Agora o mundo todo está indo a caminho do inferno. Satanás tornou-se o Deus desse mundo e o príncipe das potestades do ar. Satanás, ouviu bem? Ele está no controle.
Você pensa porque o crime, você pensa porque o rápido, você pensa porque o inferno, pensa porque a doença, o câncer, essas coisas não vieram de Deus. Não existe crime no céu, não existe ódio no céu, não existe inveja no céu e não existe guerra no céu. Este mundo está cheio de violência porque o homem rejeitou Deus e o homem desprezou a Deus e aceitou Satanás como o Deus deste mundo. Jesus disse que o ladrão vem só para roubar, matar e destruir, e Satanás agora tem o poder sobre este mundo. O que pode Deus fazer? Porque toda criatura humana que nascer, vai nascer uma criatura caída. Porque todas as crianças vão nascer com a semente do mal, como Caim nasceu, tendo em si o potencial de um Adolfo Hitler, de um Joseph Stalin, de um Átila o Huno. Está me ouvindo? Satanás tem controle e o homem não pode se salvar. Anjos não podem tomar o lugar do homem porque foram criados diferentes. Nenhum homem pode, porque todos eles são pecadores. Estão me ouvindo? Então, o que Deus vai fazer? Não pense por um instante, porque eu costumava dizer que Deus não sabe o que deve fazer. Ele sabe o que fazer. Aleluia! Ele fez algo que o inferno não sonhava que ele fizesse. Mesmo que o Todo-Poderoso tenha predito através de Isaías, mesmo nos dias de Abel e até de Adão, que ele faria isso. Você pode rir disso, modernista, e continuar rindo, mas um dia esse riso vai mudar em pranto. Porque há 2000 anos atrás, uma jovem adolescente, chamada Maria, uma virgem, aleluia, glória a Deus, o anjo apareceu a ela e então lhe disse: esse ser santo que irá nascer de ti, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E de uma virgem, Jesus nasceu. E 30 anos mais tarde ele surge. É o homem perfeito, o último Adão. O primeiro deles falhou e pecou. O seu inferno, a sua dor, o seu pecado e a sua doença foi porque o primeiro Adão caiu. Mas agora o último Adão aparece em cena. Glória a Deus. Aleluia. Dessa vez, Deus não mandou um que foi feito do pó da terra, mas enviou o seu Filho unigênito. Aleluia. Ele disse: filho, isso é o que eu quero que faças. Eu quero que ponhas de lado os diademas da glória. O que tu vais ter de fazer é pagar o preço do pecado para toda a eternidade. Eu desejo que tu te revistas do invólucro da carne humana. Permanecerás com o corpo humano. Mesmo depois de haveres pago os pecados do homem, o sinal dos cravos daqui a 1 trilhão de anos estará nas tuas mãos. E a Bíblia diz que Jesus se despojou e desceu as escadas estreladas da glória. E desceu a um planeta sujo, infeliz e mau. E nasceu de uma jovem camponesa, uma virgem chamada Maria. Tomou sobre si a carne humana. Mas o segredo é que era homem verdadeiro e era também o próprio Deus. Aleluia. Agora ele desce para morrer. Entretanto, Satanás ultrapassou os limites.
Ele tinha o direito de matar você e eu e os filhos dos homens, mas não tinha o direito de matar a Jesus Cristo. Você entendeu? Ele nunca pecou. Ele não podia matá-lo. E quando pendurado ali na cruz sangrenta do Calvário, tornou-se oferta de pecado. Tornou-se assassino e ladrão e drogado. Ele se tornou libertino consumado ao levar a pena do nosso pecado. E eles pegaram açoites pesados e rasgaram suas costas. E vararam suas mãos com cravos, o último Adão. E quando ele estava pendurado na cruz, Deus baixou as cortinas e não olhou para ele, porque ele não podia olhar para o pecado. Tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. Está me ouvindo? E então ele curvou a cabeça e disse: Pai, está consumado. E a Bíblia diz que o véu do templo, que pesava mais do que 1000 quilos, 4 juntas de bois não podiam rasgar, o véu se rasgou, como se 2 gigantes o estivessem rasgando de alto a baixo, para que todo o que queira possa vir e beber da água da vida. E qualquer um possa chegar a Deus. Porque como o primeiro Adão trouxe o pecado e morte e condenação, o último Adão trouxe a justiça e a vida eterna. O meu bisavô estava morrendo. Creio que nunca irei esquecer. Ele era fraco, tinha sempre sido fraco. Ele parecia não achar o caminho. E o médico tinha chamado meu pai e eu, ele era pai de meu pai, logo depois que deixamos o hospital, dizendo: voltem logo. Ele está por pouco. Ele tinha 76 anos. Chegamos ao hospital imediatamente, tínhamos saído, mas voltamos imediatamente. Então nos disseram: ele acaba de entrar em coma. E eu então perguntei ao médico: podemos retirar essa tenda por um momento? Ele disse: eu creio que sim, isso não fará mal. Ele a retirou. Seu cabelo era branco, ali deitado naquele travesseiro. Eu baixei a cabeça e disse: Deus, dá que ele recobre a sua consciência só por um momento. Eu cheguei para o lado da sua cama, estendi a mão para pegar a dele e a segurei. E eu disse: vovô, os médicos me dizem que você não pode me ouvir. Mas eu pedi a Deus que abrisse a sua mente e espírito por um momento. Eu pedi ao Senhor. E o céu não será céu se você não estiver lá. E quando eu chegar lá, eu quero vê-lo lá. Vai tudo bem no seu coração? E aquele ancião, eu nunca esquecerei, apertou minha mão. Não podia falar nada, mas apertou minha mão. E eu sabia que me ouvia. Eu tenho certeza que quando eu entrar pelos portais de Pérola, mesmo que o meu avô fosse fraco, eu o amava. Mesmo que ele tenha falhado muito, mesmo que parecesse que ele não queria vencer, quando eu chegar lá, eu creio que ele estará lá, porque o último Adão
Então se aproximou e abriu a porta para que entrássemos. Aleluia. Curvem a cabeça, por favor. Pai Celestial, eu te amo hoje. Eu peço no santo nome de Jesus que o teu Espírito venha operar neste auditório e que tu toques estas pessoas. Que elas saibam que o último Adão trouxe a eterna retidão. Ninguém precisa ir para o inferno. Ninguém precisa se perder. Ninguém precisa se desviar. E eu peço pelos filhos e pelas filhas que estão aqui, pelos telespectadores, que tu os tragas de volta ao lar. Vamos curvar a cabeça e fechar os olhos. Só quero lhes falar por um momento agora. E eu vou dizer isso. Tanto tem sido feito para salvar você. Tanto que vai além da nossa imaginação. Tanto. O céu inteiro está falando a você hoje. Mas o céu inteiro não vai forçá-lo a dizer sim. Só apela a você com amor. Quero que olhem para Jimmy Swaggart por um instante. Peço que olhem para mim. O que você está fazendo hoje, e você na televisão. Você não está aqui em Macon, Georgia, mas Jesus está com você. Eu quero que você ouça com atenção também. O que você está fazendo não é só um ato físico de andar até aqui. É isso, mas vai ter consequências eternas. Porque hoje, dentro de alguns instantes, se você crer, o maior milagre conhecido dos homens vai se dar. Você vai nascer de novo. Nascer de novo. Ele não vai remendar você, ele vai fazer você uma nova criatura. Maridos terão novas esposas, esposas novos maridos, e filhos novos pais, e pais novos filhos. Algo vai acontecer a você se você crer nele. Mas como posso ter essa experiência? Você a terá por aceitar uma pessoa, e essa pessoa é Jesus, e ele é quem pagou o preço. Agora curvem a cabeça, por favor. Os telespectadores querem curvar a cabeça. E eu vou fazer uma oração de confissão. Isto é tão importante que eu não posso deixar ao acaso. Eu preciso levá-lo a essa cruz pelo poder do Espírito Santo. Peço que você repita as palavras depois de mim e creia nelas de todo o seu coração. Agora vamos orar. Ó Pai Celestial, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Perdoa os meus pecados, o modo como vivi e as coisas que fiz. Eu te peço que me perdoes, me limpes, me laves com teu precioso sangue de toda injustiça. Estou cansado da vida antiga. Quero uma vida nova em Jesus, de acordo com a tua palavra. Romanos 10, versículos 9 e 10. Com a boca eu confesso Jesus Cristo em meu coração
Eu creio que Deus ergueu Jesus dos mortos e que Ele está vivo. Agora mesmo, eu aceito Jesus Cristo como Salvador e Redentor, de acordo com a tua palavra. Fui lavado, purificado, justificado, santificado, de acordo com a tua palavra. Agora mesmo e para sempre estou salvo. Glória, aleluia, glória ao Senhor.